O Grande Prêmio do Brasil amanhã será o mais veloz de todos os tempos. Hoje, no treino decisivo, a média passou dos 200 km por hora. De Interlagos, ao vivo, fala agora Galvão Bueno. O canadense Jacques Villeneuve confirmou sua condição de favorito para o Grande Prêmio do Brasil. É dele a pole position aqui em Interlagos. Vamos ver agora as emoções do treino que hoje definiu o grid de largada. Nas primeiras posições, carros de 5 equipes diferentes. Jacques Villeneuve da Williams mostrou que não vai ser fácil acompanhá-lo esse ano. Ainda tinha muito treino pela frente quando ele marcou 1:16.004 e ninguém chegou nesse tempo. Schumacher tentou, não conseguiu. Larga em segundo. A McLaren, vencedora na Austrália, nem chegou perto. Berger acelerou tanto que passou do ponto. Ficou em terceiro. E Frentzen, também da Williams, que deveria ser o maior adversário, fracassou. Ficou apenas em oitavo. Villeneuve foi o primeiro a rodar com média acima dos 200 por hora em Interlagos. Os novos compostos de borracha dos pneus deixaram os carros tão velozes que os 16 primeiros do grid fizeram tempos melhores que a pole position do ano passado. Mais velocidade, os riscos aumentam. Giancarlo Fisichella da Jordan perdeu o rumo e acabou batendo forte na barreira de pneus. O piloto não se machucou, mas o treino foi interrompido. E na volta, quem tinha esperança de melhorar a posição de largada saiu no desespero da última chance. Parecia uma corrida, mas era tarde demais. Daqui a pouco voltamos ao vivo aqui de Interlagos. Você vai conhecer os planos de Rubens Barrichello para chegar aos pontos e as razões do favoritismo de Jacques Villeneuve. Sandra. Brasileiros presos no aeroporto de Nova York confessam pagaram até $5 mil pelos vistos falsificados no passaporte. Os 5 brasileiros que entraram nos Estados Unidos com vistos falsos continuam presos nesse centro de detenção em Elizabeth, estado de Nova Jersey. O casal Temístocles e Gleicilândia Ferreira dos Santos, de Vitória, chegou no aeroporto Kennedy dia 17. Eles pagaram $10 mil pelos vistos falsos. Cláudia Gomes, de Governador Valadares, chegou no domingo. O visto dela custou $3.500. Na segunda-feira, mais 2 brasileiras foram presas no aeroporto. Rosemar Menegutti e Rosimeire Ramos, de Resplendor, Minas Gerais. Outros 2 brasileiros estão detidos no aeroporto Kennedy. A polícia não revelou os nomes, apenas que eles foram presos com drogas e serão processados. Os outros vão ser devolvidos ao Brasil na semana que vem. Os agentes da imigração informaram que está crescendo o número de brasileiros que tentam entrar aqui com vistos falsos. Este ano eles já prenderam 10. Metade no mês passado. Mas os brasileiros detidos disseram que muitos outros brasileiros já entraram nos Estados Unidos com vistos falsos. Todos vão ser deportados na semana que vem e, ao chegar ao Brasil, serão interrogados pela Polícia Federal. Se confirmarem a compra de visto falso, serão processados. Um flash de violência e impunidade. De um lado, os agressores e as vítimas. Do outro lado, olhando os policiais. Baixada do Glicério, região central de São Paulo. A PM fecha um trecho da rua para o que seria uma brincadeira. A guerra de farinha, ovos e água. Mas, para estranhos... O rapaz agredido passa diante dos policiais que nada fazem. Se elas quiserem prestar queixa, a gente vai lá, tem que conduzir a pessoa até o DP. Eles estão brincando entre eles, por enquanto, né? A Páscoa na última hora. O brasileiro foi às lojas em busca dos ovos, encontrou filas e também preço mais baixo. No Rio de Janeiro, a venda recorde nas lojas populares terminou em prateleiras vazias. Os coelhinhos de brinquedo fizeram o maior sucesso. Em Curitiba, muita gente amanheceu na porta das lojas. O pequeno Penetra teve atenção especial e todo mundo foi recebido com música. Em Belo Horizonte, os preços caíram 22% nos últimos 15 dias. Sobraram ovos nas lojas e até os camelôs aderiram às promoções. E muita gente que ficou em São Paulo nesse feriado acabou pulando cedo da cama. Foi preciso vencer a preguiça e enfrentar filas nas lojas para garantir o doce sabor da Páscoa.
Vale pelo sorriso da criançada, né? Muita gente dá a velha desculpa para as compras de última hora. Foi falta de tempo mesmo. A gente não teve tempo, né? Mas para alguns consumidores, a questão foi de estratégia. O preço está um pouco melhor do que no começo. Esse mesmo aqui já baixou. Ah, então foi estratégia mesmo. Foi mesmo, é deixar bem mais tarde para comprar. Ao contrário de velhas Páscoas, este ano ninguém teve que disputar ou se contentar com sobras. A indústria produziu mais e tem muitos ovos nas prateleiras. A festa está garantida. O Brasil perde um de seus mais brilhantes advogados e uma atriz premiada. Célia Helena tinha 61 anos. Começou no cinema com Cacilda Becker em Floradas na Serra. Décadas depois, ficou conhecida do grande público nas novelas Mandala, Direito de Amar, Brilhante e Partido Alto. Com voz doce e serena, ela atuou em textos clássicos, mas também participou de peças de protesto na época do regime militar. Em 76, Célia ganhou o prêmio Molière de melhor atriz. O adeus a um dos maiores advogados brasileiros. Antônio Evaristo de Moraes Filho morreu de leucemia e foi enterrado hoje. Sobre o caixão, a bandeira do Fluminense. Um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro, Evaristo atuou na defesa de presos e perseguidos políticos. Também defendeu o ex-presidente Collor no processo em que era acusado de corrupção. Casado, Evaristo de Moraes Filho tinha 63 anos e deixa 3 filhos. A enchente já expulsou de casa mais de 3.000 famílias da cidade de Marabá, no Pará. Quase todos os bairros próximos ao centro de Marabá estão inundados. Ainda há famílias que, mesmo arriscando a vida, ficam em casa. Elas temem os saques. Por água, por enquanto, nós estamos bem, graças a Deus, né? O problema é só essa ladruagem, é. Sem opção, os moradores só andam de barco ou saem nadando na água suja. Alguns rapazes foram surpreendidos por cobras trazidas pela correnteza. A cheia começou há um mês. Evite o primeiro gole. O alerta está fazendo 50 anos no Brasil. A partir dele, milhares e milhares de pessoas recorreram aos grupos dos alcoólicos anônimos e venceram o drama do vício. Um trabalho de meio século de solidariedade. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde impressionam. 1 em cada 10 pessoas é alcoólatra. Muitos não admitem isso. Só quando chegam ao fundo do poço, enxergam a situação. Eu comecei a beber na adolescência e ao parar de beber eu já estava ingerindo álcool, éter, acetona, coisas que realmente provavam a minha total insanidade. De repente, o que era prazer se transforma em compulsão, necessidade. E antes que se perceba, a dependência do álcool já é uma realidade. O alcoolismo é uma doença que não tem cura, mas que pode ser tratada. Alguns sintomas que diagnosticam a dependência. Dificuldade em controlar a quantidade de bebida, mesmo sabendo os efeitos nocivos do álcool. Abandono progressivo de prazeres e perda de memória. Este homem não bebe há 11 anos, desde que começou a frequentar um grupo de alcoólicos anônimos. Mesmo assim... Quando eu vou servir uma dose de uísque, ele faz aquele barulhinho, o uísque caindo em cima do gelo, eu sinto aquele despertar no meu corpo. E eu encho a boca d'água, minha orelha fica quente, e isso é uma provocação, né? Em todo o Brasil, os alcoólicos anônimos reúnem 100 mil pessoas. É uma luta diária que exige força de vontade. O pedreiro aposentado José da Cruz sabe bem disso. Ele parou de beber em 1953, 6 anos depois da criação do AA no país. Com orgulho, ele mostra as 44 medalhas conquistadas por ano sem bebida. É a hora que eu acordo, que se Deus quiser... Hoje eu não vou beber, não vou fumar. E todo alcoólatra deve fazer isso. Porque o alcoolismo não tem cura, mas tem jeito. Para comemorar os 50 anos dos Alcoólicos Anônimos no Brasil, um congresso está reunindo no Rio representantes de 15 países. E agora 2 telefones para quem quiser a ajuda dos grupos. No Rio, 021-253-9283. Em São Paulo, 011-229-3611. São 2 centrais de atendimento que dão informações para todo o país. Palmeiras e São Paulo se enfrentam esta noite no duelo dos invictos no Campeonato Paulista de Futebol. Do Morumbi, em São Paulo, agora ao vivo, Kleber Machado. O jogo é um desafio. O Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato, já fez 34 gols. São Paulo tem a melhor defesa, levou apenas 10.
Palmeiras é líder isolado do Grupo 1. O São Paulo dividia a liderança do Grupo 2 com o Corinthians até hoje à tarde. O Corinthians jogou, venceu e se isolou na liderança. Vamos conferir. A Portuguesa da capital faz 1-0 com Ricardo Melo e um golaço. O empate da Portuguesa Santista, Demétrios batendo falta. O goleiro Márcio falhou. A Portuguesa Santista vira o jogo. Indecisão da defesa da Lusa, Demétrios aproveita e faz mais um, o segundo dele. Portuguesa Santista 2-1. O empate da Lusa é bonito, Paulinho batendo falta. Ele tem 14 gols, é artilheiro do Campeonato Paulista. Final 2-2. Em Ribeirão Preto, o Corinthians enfrentou o Botafogo de Ribeirão. Mirandinha, numa bela virada, faz 1-0 Corinthians. No segundo, Túlio toca para Mirandinha, em posição legal. Ele dá para Donizete, que também não está impedido. O Corinthians vence o Botafogo por 2-0. E tem 3 pontos a mais que o São Paulo na liderança do Grupo 2. O São Paulo tem a chance hoje de se igualar novamente ao Corinthians. Precisa vencer o Palmeiras. Palmeiras, mesmo que perca, não vai sair da liderança do Grupo 1. O jogo dos invictos Palmeiras e São Paulo começa logo depois da novela A Indomada. Kleber Machado, de São Paulo. A Fórmula 1 mexe com a emoção e os sonhos. E a paixão pela velocidade começa cedo, nas cores de uma telinha. O piloto tem só 10 anos de idade, mas corre feito um veterano. A velocidade passa de 300 por hora. Sem piscar um olho, Antônio vence a prova. A emoção de um dia eu poder estar na Fórmula 1, assim como eu estou jogando agora. Com licença dos pais para pilotar, Antônio sobe mais um degrau no pódio. Neste autorama, os carrinhos andam a 150 por hora. As curvas são de verdade e tem até acelerador. As máquinas não fazem muito barulho, mas os pilotos... Aqui você aprende a perder, a ganhar, você aprende muitas coisas. Piloto que sonha em ser um campeão de verdade precisa de capacete, luvas, macacão. Hoje, Antônio ganhou um presente de Páscoa. Pela primeira vez na vida, pisou num acelerador de verdade. No começo, meio atrapalhado. O coração bate acelerado. E aos poucos, o jovem piloto ganha estilo e aprova. A Williams tem o melhor carro da Fórmula 1 desde 92. De lá para cá, foram 3 títulos mundiais de pilotos e 4 como equipe. Pilotar uma Williams é o sonho de qualquer corredor. É a certeza de estar sempre perto da vitória. E exatamente por isso, é também uma imensa responsabilidade. Frank Williams pode estar um pouco preocupado. Não porque a equipe dele ainda não tenha feito pontos. Afinal, os acidentes do Grande Prêmio da Austrália acontecem. Mas a aposta dele no alemão Hans-Harald Frentzen para o lugar do campeão mundial Damon Hill pode não ter sido das mais sábias. O canadense Jacques Villeneuve não lhe dá problemas. Ele já se sente de fato o primeiro piloto da equipe. E quando foi para a pista, fez a pole position com facilidade. Poderia até melhorar o tempo se quisesse. Os mecânicos sabem que o carro está em boas mãos. Terceira pole position seguida, se contar o Grande Prêmio do Japão no ano passado, Villeneuve não teme outro acidente. Brincou que dessa vez, Ed Irvine, que o tirou da pista na Austrália, vai largar bem atrás. Como, aliás, também o companheiro dele na Williams. A diferença entre os dois pilotos da Williams na Austrália foi de 1 segundo, ponto 7 décimos. Aqui foi de menos de 1 segundo, mas o alemão Frentzen tem razão de estar mais chateado. Afinal, na Austrália, ele largou em segundo, aqui em 8º. Frentzen está sentindo a pressão e disse que está desapontado com o 8º lugar, que não vai ter uma corrida fácil largando tão mal. Para Williams, 8º é o fim da fila. Por enquanto ele está prestigiado, mas para uma equipe que fez 6 dobradinhas no ano passado, ou ele melhora, ou sai de fininho e perde o mais cobiçado carro da Fórmula 1. Como a situação de Frentzen é difícil, a posição de Villeneuve fica ainda mais forte. Em condições normais, dificilmente ele perde a corrida. O grande problema é a pressão na hora da largada. Na Austrália, Villeneuve também era o pole, largou mal e não passou da primeira curva. Interlagos é uma pista difícil, que exige talento e conhecimento. E por isso, os grandes adversários devem vir da Ferrari e da Benetton. A competência de Schumacher
e a experiência de Berger. Galvão Bueno, de Interlagos. A largada do Grande Prêmio do Brasil vai ser à 1 da tarde, mas a partir das 9h30 da manhã, no Esporte Espetacular, você acompanha aqui na Globo, ao vivo, a preparação das equipes e dos pilotos. Uma boa noite. Boa noite.